Muito boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite para fazer esta intervenção sobre o futuro das relações entre a União Europeia e a África. E, se me permitem, queria aproveitar estes 10, 15 minutos que tenho para fazer uma intervenção muito prática, tentando orientá-la para resultados. A primeira pergunta a que nós todos temos que responder é em que áreas fundamentais a nossa relação da União Europeia com a África se pode desenvolver. A segunda pergunta é saber como é que essa relação se deve desenvolver. A terceira pergunta é saber quais são os atores principais que podem servir de pivô no desenvolvimento da relação entre a Europa e a África. E a quarta pergunta, digamos uma pergunta de escala mais nacional na aparência, que é qual é o papel que especificamente esse ator chamado Portugal pode desempenhar. Começando, pois, pela primeira pergunta. Em que áreas é que se pode e se deve desenvolver a relação entre a União Europeia e a África? Eu vejo três áreas fundamentais. A primeira área é relativa às pessoas. Tem a ver com as questões da demografia, tem a ver com as questões da mobilidade das pessoas e tem a ver com as questões de género e de juventude. A segunda área é a área das instituições. Tem a ver com as instituições do Estado, as instituições de natureza pública não estatal e o conjunto do que pode definir-se como o ambiente institucional dos países. E a terceira área é a área económica. Na área das pessoas está, ao mesmo tempo, um dos problemas principais que ambos os continentes defrontam e, ao mesmo tempo, uma das áreas em que é mais evidente a complementaridade entre a Europa e a África. A Europa tem um problema de déficit demográfico. A África tem uma vantagem, que é a sua capacidade demográfica. A África é um continente que vai crescer, vai duplicar e depois, muito provavelmente, triplicar a sua população ao longo deste século e muitos dos países da União Europeia estão já muito perto de situações que os demógrafos descrevem como de inverno demográfico e a Europa, no seu conjunto, sabemos todos, se tirássemos à população europeia os 14 milhões que representam o saldo migratório que foi acumulando ao longo deste século XXI, a população de hoje, 2019, na União Europeia, seria exatamente a mesma que era no primeiro ano deste século XXI. E, portanto, há uma complementaridade evidente entre a Europa e a África, mas essa complementaridade só pode ser ativada beneficiando ambos os continentes através de processos de migração regulados, seguros e legais. É o fluxo legal, seguro, regular de migração que pode justamente fazer funcionar em sistema de vasos comunicantes os dois continentes do ponto de vista demográfico. Mas para que isso seja possível, é preciso ter em atenção que hoje as direções das migrações são múltiplas. Nós temos em África grandes trajetos migratórios. É um mito errado
a ideia de que as migrações se fazem apenas ou sobretudo do continente africano para o continente europeu. As migrações internas à África são muito importantes e são e serão cada vez mais necessárias. E, portanto, a nossa parceria no domínio das pessoas tem de partir da clara compreensão da vantagem que é esta complementaridade demográfica entre a Europa e a África, mas também tem de partir da consciência de que ela só é uma vantagem se nós tivermos, como Europa, uma política de migrações bem estruturada e assente na ideia de fluxos regulares e seguros de migração. Mas a questão das pessoas na Europa e na África não é apenas a questão dos números, seja dos números dos saldos naturais, sejam dos números dos saldos migratórios. É também a questão de saber como aproveitar a energia que as pessoas representam. E aí há dois temas que são absolutamente cruciais para o futuro de África e onde o contributo da Europa pode e deve ser muito importante. O primeiro tema é o do papel da juventude, que, mais uma vez, não é uma questão unicamente teórica ou conceptual. Significa haver resposta para sistemas escolares de países que todos os anos se confrontam, por exemplo, com a entrada de mais de 1 milhão de crianças todos os anos para a idade escolar. E a necessidade de ter sistemas de educação, professores, escolas, mecanismos de gestão, recursos materiais e didáticos capazes de responder a esta velocidade, a esta intensidade da demografia escolar. Mas significa também encontrar para os jovens em idade ativa, ao mesmo tempo, oportunidades e condições de trabalho, e designadamente do trabalho que representa emprego com os seus direitos. E esse é um tema muito importante que cada vez mais é assumido em África como um tema crucial do seu futuro, do ponto de vista quer das necessidades a que os sistemas sociais têm que resolver, quer do ponto de vista da energia das economias, das sociedades civis que a juventude representa. Mas há outro tema, o segundo tema que queria focar, relacionado com as pessoas, e que é o tema das mulheres, do respeito pelos direitos e pelos poderes das mulheres, do que é habitual dizer-se, aqueles que preferem a expressão mais tipicamente portuguesa, europeia, capacitação, e aqueles que preferem a designação mais portuguesa, variante brasileira, empoderamento. Esse é também, ao mesmo tempo, um desafio e uma enorme oportunidade de África. E estes dois temas são temas em que a complementaridade entre a Europa e a África se pode organizar e medir como input, como contributo da Europa para a África. Se olhar para a questão do ponto de vista demográfico, é mais o contributo que a África pode dar à Europa. Se olhar para a questão do ponto de vista das oportunidades para jovens e mulheres, é mais o contributo que a Europa pode dar à África. Mas é isso que faz funcionar um diálogo, é que cada um dos interlocutores possa acrescentar algo ao outro, àquilo que o outro interlocutor tem. A segunda grande área em que me parece ser essencial o desenvolvimento das relações entre a Europa e a África é a área das instituições. Digo instituições no sentido mais vasto. Tem a ver com questões típicas de soberania, desde logo as questões de paz e segurança. É muito, mas muito importante que a União Europeia e a União Africana tenham conseguido assinar, logo após a Cimeira de Abidjan, o memorando de entendimento sobre a cooperação no domínio da segurança e defesa, e é muito importante que esse memorando se traduza numa concertação concreta.
Mas tem a ver também, estas questões institucionais, com o ambiente de negócios, com o respeito pelos contratos, pela organização do Estado, pelo facto de o Estado ter de prestar serviços básicos às pessoas, desde segurança no sentido próprio do termo, mais estrito, até às questões de segurança humana, serviços básicos, etc. Como nós sabemos todos, o colapso dos Estados e das instituições públicas é um dos principais problemas que enfrentamos também em África, como enfrentamos, aliás, em certas regiões da Europa. E, portanto, a colaboração nesta área parece-me essencial. E, evidentemente, a área económica. A área económica que significa a consciência plena do enorme mercado que é a Europa para a África e a África para a Europa, do facto de a União Europeia ser o primeiro parceiro comercial do continente africano e do facto de nós, do ponto de vista da presença económica da Europa em África, precisarmos de recuperar o tempo que nós próprios perdemos quando, ao longo de anos, abandonamos a África e obrigamos a África a recorrer a outros parceiros, designadamente asiáticos. E, portanto, esta área económica, que tem a ver com o investimento, tem a ver com as trocas comerciais, tem a ver com a cooperação para o desenvolvimento, é uma terceira área muito importante. E, portanto, eu diria que as nossas relações entre a Europa e a África se têm que desenvolver no próximo futuro e vejo estas três áreas fundamentais em que elas se podem desenvolver, ligadas com as pessoas, com as instituições e com a economia. E a economia é uma boa maneira de partir para a resposta à segunda pergunta. Como deve ser essa relação? E porquê? Porque quando nós ouvimos os nossos parceiros africanos, quando foi discutida e elaborada a declaração conjunta que resultou da cimeira de Abidjan entre a União Europeia e a União Africana, o que reparamos é que a África nos pede uma mudança do nosso paradigma de relacionamento com a África e que a realidade impõe essa mudança. Com todo o respeito que devemos ter pelo nosso próprio aqui em matéria de ajuda pública ao desenvolvimento, a relação que hoje é necessária tem de ser menos assimétrica e tem que ser uma relação mais economicamente fundamentada. Uma relação entre parceiros, uma relação mais de investimento do que de ajuda, uma relação que, aliás, tem hoje duas oportunidades únicas. A primeira é o lançamento pelo presidente Jean-Claude Juncker da nova aliança Europa-África para o crescimento e o emprego. E o que é que isso significa e vai significar do ponto de vista dos recursos disponíveis no quadro financeiro plurianual 2021-2027. Digamos, a oportunidade do nosso lado. E uma outra grande oportunidade do lado africano, que é o processo extremamente rápido, extremamente voluntarista no sentido positivo da palavra, de constituição do Acordo de Comércio Livre Pan-Africano, que foi lançado há muito pouco tempo, há pouco mais de um ano, e que neste momento, com a adesão da Nigéria na passada terça-feira, representa praticamente a totalidade dos Estados africanos. E o potencial dessa constituição de uma zona de comércio livre à escala do continente africano é muitíssimo importante. Até porque, mais uma vez, como aconteceu na América Latina, como acontece no Sudeste Asiático, o exemplo conceptual e histórico que a África procurou para construir este passo foi justamente o da integração europeia. E, portanto, diria que a resposta a esta segunda pergunta é muito simples. A nossa relação tem que ser desenvolvida com a clara consciência de que se trata
de uma parceria entre iguais, uma relação o menos assimétrica possível. A minha terceira e penúltima pergunta tem também uma resposta muito simples, era se estão recordados e quais são os atores que podem servir de pivô nesta relação entre a Europa e a África. Eu diria que o mais importante aqui é ter a noção de que nós temos que olhar para a União Europeia e olhar para a África como, ao mesmo tempo, duas unidades, dois conjuntos, por um lado, e, por outro lado, como dois mosaicos. A União Europeia, que tem, evidentemente, um grau de integração política e institucional cada vez maior e singular à escala mundial, não deixa por isso de ser um mosaico de países, um mosaico de nações, um mosaico de economias e de sociedades civis. E essa é a sua grande força. E quando nós olhamos para a África a partir do ponto de vista da Europa, a primeira coisa que temos que fazer é perceber que não estamos a olhar apenas para os nossos vizinhos. Claro que olhamos para os nossos vizinhos. A África é vizinho da Europa. E, como vizinho, já deixou há muito de ser apenas o norte da África, há muito que deixou de ser apenas o norte da África, a região que nos é vizinha, é cada vez mais o Sahel, é cada vez mais a África Ocidental, mas seria uma ilusão pensar que a relação da Europa com a África se esgotasse a norte do Saara ou no Sahel e na África Ocidental. É uma relação que tem que ser com toda a África. É tão importante para a União Europeia a África Austral, como a África Oriental, como o Norte da África, como a África Ocidental. É tão importante a África de língua portuguesa, como a África árabe, como a África de língua francesa ou a África de língua inglesa, e assim sucessivamente. Ora, mais uma vez, isto não é apenas teoria, embora eu esteja numa escola e eu seja professor e, portanto, sei que é a teoria que comanda as coisas. Não é apenas teoria, porquê? Porque do ponto de vista da ação isto significa nós sermos capazes ao mesmo tempo de desenvolver uma relação união a união, da União Europeia com a União Africana, e ao mesmo tempo, dizia, estabelecer uma relação entre os vários atores no mosaico europeu e os vários atores no mosaico africano, designadamente as respectivas organizações regionais ou sub-regionais. É muito importante esta relação UE-UA, mas não deixa de ser absolutamente essencial, por exemplo, a dinâmica 5+5, que liga os 5 países europeus do Mediterrâneo Ocidental e a Mauritânia, Marrocos, a Tunísia, a Argélia e a Líbia. E não é menos importante que nós compreendamos bem o enorme potencial representado por organizações como o SADC, na África Austral, ou a CEDEAO, na África Ocidental. Última pergunta. Então, e o papel de Portugal nisto é apenas aquele que decorre de nós sermos um dos 28 Estados-membros, por enquanto, e, portanto, participarmos de todas as possibilidades e de todas as limitações do conjunto da União Europeia? Não, certamente. Não. Nós, portugueses, acrescentamos um valor específico, acrescentamos uma forma de ligação específica que permite valorizar a dinâmica de conjunto entre a Europa e a África, por várias razões. Em primeiro lugar, porque, perdoem-me dizer assim, mas é verdade, e nós devemos dizer a verdade, porque Portugal é dos poucos países europeus que exatamente compreende que a África não é apenas uma região da África, que percebe que a África é a África do Norte como é a África Ocidental, é a África Austral como a África Oriental. E isso é um elemento muito importante
que nós acrescentamos à, digamos, consciência europeia. Em segundo lugar, porque nós temos um recurso próprio, como têm os belgas, como têm os franceses, como têm os ingleses, mas nós temos um recurso muito valioso, ancorado na história, ancorado nas pessoas e que vai crescer imenso ao longo deste século. Esse recurso é, evidentemente, a nossa língua, a língua portuguesa, quer dizer, é o facto de partilharmos a língua com países da África Ocidental, com países da África Central e com países da África Austral. Nós temos uma terceira vantagem, é que soubemos, menos de 20 anos depois da descolonização, transformar essa vantagem cultural, linguística, numa vantagem institucional, através da fundação e da operacionalização da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E temos uma quarta vantagem, que é aquela de, sendo caracteristicamente um país europeu que sempre se projetou, a partir do fim da Idade Média, naturalmente, para fora da Europa, sermos o país europeu, como dizia o Fernando Pessoa no primeiro poema da mensagem, o rosto com que a Europa olha. Fernando Pessoa dizia para o futuro, para o novo mundo, o futuro do passado. Nós hoje podemos acrescentar, para além desse novo mundo, para o mundo africano e, aliás, outras regiões do mundo também. O que isto significa é que Portugal tem uma responsabilidade específica neste novo relacionamento que nós precisamos entre a Europa e a África. E tem mostrado nas sucessivas presidências da União Europeia, na organização das cimeiras entre a União Europeia e a África. As duas primeiras foram organizadas numa presidência portuguesa e por isso mesmo é que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro já tornaram claro que essa será uma das prioridades fundamentais da próxima presidência portuguesa da União Europeia. Mas é uma responsabilidade própria, mas não é uma responsabilidade única. Durante algum tempo, Portugal foi dos poucos países europeus que disse sempre que a África era um interlocutor essencial do nosso futuro. Hoje, felizmente, já são muitos os países europeus que o dizem. Portanto, não percamos esta oportunidade. Muito obrigado.